Eu preciso falar do absurdo que aconteceu no nosso país e que a internet está absolutamente em chamas com isso. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, resolveu estender um tapete azul oficial no Palácio dos Bandeirantes para entregar a Ordem do Ipiranga, que simplesmente é a maior e mais importante honraria do Estado paulista, diretamente nas mãos do presidente argentino, Javier Milei. O choque real dessa história não é somente a entrega de uma medalha comum entre os políticos de direita, não, mas é o momento exato em que isso foi feito. O líder da Argentina desembarcou no Brasil com um único intuito, um único objetivo muito claro: chutar o balde e atacar de forma violenta as nossas próprias instituições democráticas e o Supremo Tribunal Federal em nosso próprio território. A notícia explodiu com força máxima agora porque o público percebeu que o governador do maior estado do país usou uma condecoração histórica para premiar alguém que veio humilhar a justiça brasileira. Só que a podridão dessa história vai muito mais fundo do que um simples aperto de mão político e que o Milei falou logo em seguida. Com certeza, galera, deixou todo mundo de queixo caído. O clima ficou completamente sustentável, porque logo após receber essa honraria histórica, que deveria exaltar virtudes cívicas e mérito, Javier Milei subiu ao palco, né, do evento flopado do PL e disparou ofensas pesadas e inacreditáveis. Ele atacou publicamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, com termos desrespeitosos, bem no meio da convenção nacional que estava oficializando ali a candidatura do Flávio Bolsonaro. Isso gerou uma revolta coletiva imediata nas redes sociais, com mais de 80% das menções criticando duramente a postura do Tarcísio por bater palmas e condecorar esse tipo de comportamento. O público começou a associar o ato diretamente ao conceito de lesa pátria, já que um governante brasileiro usou a máquina pública para homenagear um estrangeiro que veio desrespeitar a soberania nacional. A indignação tomou conta da internet, galera, porque as pessoas perceberam que a diplomacia foi jogada de lado em nome de um projeto de poder ideológico, mas o que quase ninguém notou foi a manobra bizarra de bastidores que acabou acontecendo com as próprias regras da própria medalha pouco antes do evento. Para você entender como que essa engrenagem de interesses foi simplesmente montada, pessoal, vale destacar que o regulamento da Ordem do Ipiranga foi alterado por decreto pelo próprio governador Tarcísio de Freitas. As regras originais, que existiam desde os tempos da ditadura militar em 1969, exigiam critérios bem mais rígidos e uma progressão gradual para alguém alcançar o grau mais alto da condecoração. Com a mudança recente, abriu-se uma brecha legal para permitir que figuras de alto mérito político fossem admitidas diretamente no topo, servindo perfeitamente de atalho para blindar a homenagem ao presidente argentino. Então, essa alteração cirúrgica acabou acendendo o alerta em analistas políticos que viram a destruição do propósito original da medalha apenas para inflar a relevância de um aliado internacional. Então, a estratégia, ela parecia perfeita para os envolvidos, só que eles não contavam com uma decisão judicial pesada que acabou estragando o plano principal do encontro secreto deles no Brasil e acabou mudando, é claro, o destino de toda a viagem do Milei. E é claro que o plano inicial do Milei não era vir ao Brasil para receber uma medalha e discursar simplesmente para a militância, mas era ter uma reunião oficial com Bolsonaro. Só que acontece que o ministro Alexandre de Moraes já havia cortado totalmente as asinhas desse encontro ao aplicar uma proibição judicial de 30 dias que impediu o Bolsonaro de receber visitas ou até mesmo de manter contato direto com seus aliados. Então, a decisão judicial foi motivada pelo descumprimento de ordens anteriores sobre aquela questão do uso de redes sociais por terceiros, deixando, é claro, o presidente argentino isolado da sua principal referência política no país. Sem poder ver o amiguinho pessoal em solo brasileiro, a viagem do Milei acabou se afunilando exclusivamente na figura do Tarcísio e, é claro, na convenção partidária no estádio do Pacaembu. Foi esse isolamento forçado, galera, que acabou transformando a entrega da medalha em um palanque de pura provocação
contra o judiciário. O problema é que o troco de Brasília veio muito rápido e de uma forma que colocou o comércio e também as relações internacionais na corda bamba. E é claro que a resposta do Supremo Tribunal Federal veio de forma contundente e sem meias palavras através do ministro Edson Fachin, atual presidente em exercício da corte. O STF repudiou as declarações de Milei, classificando-as como totalmente incompatíveis com a civilidade e a dignidade que devem reger as relações entre os estados soberanos. Fachin fez questão de pontuar que o ataque feito contra o Alexandre de Moraes foi um desrespeito inaceitável ao magistrado da mais alta corte, praticado em pleno solo brasileiro contra atos amparados pela Constituição. A reação institucional acabou gerando racha profundo, pois o governo federal também comprou a briga imediatamente por meio do ex-ministro Fernando Haddad, que acabou criticando a naturalização desse desrespeito e sugeriu de forma irônica que o Tarcísio fosse enviado à Argentina para explicar o funcionamento das urnas eletrônicas. Toda essa tensão política acabou escalando tanto que a crise acabou saindo do campo das palavras e virou com certeza uma retaliação diplomática real e perigosa. Galera, a coisa ficou tão séria que o Palácio do Planalto e Itamaraty decidiram tomar uma medida drástica que há muito tempo não se via na política externa da região. O governo brasileiro chamou de volta para consulta o embaixador Júlio Bitelli, eu já falei aqui em outros vídeos, retirando a principal liderança diplomática de Buenos Aires com sinal muito claro de protesto contra as ofensas de Milei. E além disso, o próprio embaixador da Argentina em Brasília foi formalmente convocado para prestar esclarecimentos urgentes sobre a conduta agressiva de seu chefe de Estado. Então, o governo federal já está estudando abertamente condicionar o retorno do embaixador brasileiro somente por meio de um pedido real de desculpas ou até mesmo a uma mudança drástica de postura por parte do líder argentino. Então, o racha diplomático acabou acendendo um sinal de alerta no setor econômico, já que o Brasil, a gente sabe que ele é simplesmente o maior parceiro comercial da Argentina e é o principal destino das suas exportações industriais. Só que a agressividade de Milei tem um motivo oculto bem específico que acaba envolvendo a situação caótica do seu próprio país. Agora, se você olhar o cenário interno da Argentina, você vai perceber perfeitamente, galera, que essa viagem barulhenta ao Brasil foi simplesmente uma cortina de fumaça desesperada. O governo do Milei está enfrentando uma crise de popularidade histórica e sem precedentes em seu país, com o índice de desaprovação popular está batendo a casa dos 60 a 65%. Então a confiança da população na economia desmoronou completamente após medidas drásticas, como por exemplo, galera, a flexibilização trabalhista extrema e a desvalorização violenta da moeda local neste ano de 2026. Então, diante do colapso econômico interno, o Milei precisou criar um inimigo externo e escolheu atacar o Brasil para tentar unificar sua base mais radical nas redes sociais. Então a entrega da medalha pelo Tarcísio acabou funcionando como o combustível perfeito para essa narrativa de confronto, dando um palco internacional para um presidente acuado em sua própria terra. Só que essa aliança gerou uma acusação grave que deixou o governo brasileiro em estado de alerta máximo. Agora, o absurdo acabou escalando a um nível sem volta quando o Milei deu uma entrevista ao retornar para Buenos Aires, afirmando, sabe o quê? Sem apresentar inclusive nenhuma prova substancial, que o governo do Lula acabou financiando uma campanha de desinformação midiática contra ele. O líder argentino chegou a declarar, inclusive, ao jornal Clarim, que 25% dos recursos usados para desgastar a imagem dele teriam saído diretamente dos cofres públicos do Brasil. Então, essa acusação gravíssima e sem fundamentos acabou irritando profundamente os diplomatas brasileiros, que, é claro, classificaram a fala como uma quebra total de protocolo e uma mentira perigosa. O uso do aparato do Estado de São Paulo por Tarcísio para inflar alguém que acusa o próprio país de conspiração internacional acabou aumentando o sentimento de indignação público, que enxergou o ato como uma traição direta aos interesses nacionais. Então, as consequências políticas dessa blindagem começaram a respingar diretamente no futuro eleitoral do grupo político do Tarcísio. Agora, galera, muitos analistas dos bastidores estão apontando que o verdadeiro padrinho dessa condecoração
condecoração polêmica foi o senador Flávio Bolsonaro, que acabou usando a influência do Milei para tentar estancar uma sangria política na sua pré-campanha à presidência. Então, a presença do líder argentino no Palácio dos Bandeirantes e logo em seguida no Pacaembu foi desenhada sob medida para dar relevância a Flávio após uma série de reveses públicos desgastantes, incluindo polêmicas financeiras envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e brigas públicas com a Michele Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas acabou aceitando ceder a maior honraria de São Paulo para servir de escada e palanque para o clã Bolsonaro, sacrificando a neutralidade institucional do Estado. O tiro, no entanto, galera, saiu pela culatra, porque a internet não perdoou a instrumentalização da Ordem do Ipiranga para fins puramente eleitorais de uma família. O desgaste foi tão imediato que até a estética visual da recepção oficial acabou virando piada e forte rejeição popular. Então, a recepção no Palácio dos Bandeirantes acabou chocando o público pelos detalhes visuais que acabaram simbolizando essa virada ideológica escancarada. O Tarcísio fez questão de mandar estender um tapete azul exclusivo para a passagem de Javier Milei, uma clara alusão à chamada Onda Azul, que os movimentos de direita afirmam estar dominando a política da América do Sul. Então, a quebra do protocolo foi tão evidente, galera, que a própria imprensa brasileira foi totalmente barrada de acompanhar o evento principal no Hall Nobre, sendo, é claro, confinada nos fundos do palácio apenas para registrar a chegada rápida das autoridades. Então, a blindagem da mídia acabou gerando revolta nos jornalistas e ainda aumentou a desconfiança da população de que o ato foi um acordo fechado às escuras para tentar evitar perguntas difíceis sobre a destruição econômica da Argentina. Então, a hipocrisia da situação ficou ainda mais evidente quando as redes relembraram o histórico de entregas dessa mesma medalha. O resgate histórico da Ordem do Ipiranga está mostrando que a condecoração do Milei não foi um fato isolado, mas parte de uma estratégia de aparelhamento que já vinha acontecendo na família dele. Em 2024, a irmã do presidente e atual secretária-geral da presidência da Argentina, a Karina Milei, também foi trazida ao Brasil para receber a mesmíssima honraria das mãos de Tarcísio de Freitas. O público acabou reagindo com enorme deboche nas redes sociais ao notar que o governo paulista transformou a medalha mais importante do estado em um prêmio familiar para governantes estrangeiros que simplesmente nunca prestaram um único serviço relevante para o povo de São Paulo. Então, a comparação com grandes nomes da história brasileira que já receberam a insígnia, como por exemplo o Pelé, acabou gerando uma onda de comentários revoltados sobre o rebaixamento do nível da diplomacia paulista. Mas o verdadeiro perigo dessa aliança, galera, acabou começando a se desenhar no campo da segurança nacional. O grande debate que acabou tomando conta dos juristas e também da audiência indignada acaba girando em torno da palavra lesa pátria, que é um termo jurídico seríssimo que acabou ganhando força total diante da conivência de Tarcísio com os ataques do Milei. Diversos setores da sociedade começaram a questionar se um governador de estado pode, de maneira legítima, usar o prestígio e os recursos do cargo público simplesmente para condecorar e legitimar um líder estrangeiro que acaba atacando abertamente os magistrados e é também o governo do próprio país do governador. Então, a sensação de traição nacional acabou unificando grupos políticos de esquerda e de centro que apontaram que o Tarcísio cruzou uma linha vermelha perigosa ao colocar a sua lealdade à ala mais radical acima do respeito devido às instituições da República Federativa do Brasil. Então, a crise institucional acabou atingindo um ponto de fervura tão alto que o isolamento político do Tarcísio começou a preocupar até mesmo seus aliados mais moderados do Partido Republicanos. Agora, a fritura de Tarcísio de Freitas nos bastidores acabou ganhando contornos dramáticos, porque o partido dele vinha tentando construir uma imagem de gestor técnico, moderado e focado em privatizações e infraestrutura para tentar ali atrair o eleitorado do centro. Ao aceitar o papel de anfitrião e blindar os ataques agressivos do Milei contra o STF, o Tarcísio deixou de lado meses de marketing político e acabou se amarrando de vez à ala mais radical. Os aliados do governador no Congresso
confessaram que o episódio criou uma desconfiança profunda e também, é claro, desnecessária com os ministros do Supremo Tribunal Federal, com os quais o Tarcísio precisa despachar semanalmente para tentar liberar verbas e projetos do Estado. O governador tentou se manter em silêncio após os discursos inflamados do argentino, mas o seu silêncio foi interpretado pela opinião pública como uma aceitação problemática das ofensas proferidas contra o Brasil. Só que a reação popular nas ruas acabou trazendo um ingrediente ainda mais amargo. A rejeição ao encontro foi tão massiva que os comentários nas publicações oficiais do governo de São Paulo viraram um verdadeiro massacre de críticas e indignação popular. Milhares de paulistas começaram a protestar, cobrando explicações do Tarcísio sobre o caos nos transportes públicos, como as falhas constantes nos trens privatizados da CPTM e também, é claro, do metrô, ironizando que o governador está gastando tempo e dinheiro público fazendo festa e tapete azul para político estrangeiro, enquanto a população sofre na fila do transporte. Então, frases expressando profunda desaprovação acabaram inundando as redes, mostrando que o tiro político para tentar inflar a direita acabou gerando um desgaste gigantesco na imagem de eficiência que Tarcísio tanto tentava vender. A Ordem do Ipiranga acabou virando na boca do povo o símbolo de um erro político grave. E o desfecho dessa história toda acaba deixando uma lição indigesta para o futuro político do Brasil. Agora, no fim das contas, essa trama acabou escancarando para todo o país que a polarização política acabou chegando a um nível onde a soberania nacional e o respeito institucional são sacrificados sem o menor pudor em troca de engajamento e alianças eleitorais. O Milei usou o Brasil de palanque para tentar salvar sua popularidade derretida na Argentina. O Tarcísio usou a máquina pública de São Paulo para agradar a ala radical e ainda o clã Bolsonaro tentou pegar carona no barulho para tentar ali se manter relevante no cenário para as eleições. Agora, a indignação do público está mostrando que as pessoas estão cansadas, pessoal. Tá cansada desse teatro político que acaba criando crises diplomáticas reais e ainda prejudica a economia do país apenas para tentar alimentar o ego de líderes partidários. Então, o caso da medalha de Tarcísio para o Milei entra para a história como o dia em que o patrimônio moral de um Estado simplesmente foi usado como uma moeda de troca ideológica, deixando uma ferida aberta na diplomacia que vai sim demorar muito tempo para cicatrizar. Galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão, se inscreva no canal. Pessoal, vou pedir para você encarecidamente, hype o nosso vídeo, pessoal. Você que chegou até o final do vídeo, hype o nosso vídeo. Quando você hypa, o YouTube ele envia esse vídeo para mais pessoas e assim o nosso canal continua crescendo cada vez mais. Eu agradeço de coração você que chega até o final do vídeo, você que assiste o vídeo completo, você que comenta, deixa o seu pensamento, as suas ideias nos comentários. Eu leio todos, gente. Eu procuro ler todos os comentários para responder todos. É muita gente que comenta, então se eu não respondi o seu comentário, me desculpa, porque é muita gente, pessoal. Então, vai lá, se inscreve no canal, ative as notificações, hypa o vídeo. Se você chegou até o final do vídeo, não se esqueça, deixa aqui, ó, hashtag soberania e até o próximo vídeo.